Ainda há pouco, na Record TV, surgiu uma informação que aumentou um número no caso de pessoas suspeitas aqui no Brasil. É o primeiro caso na Bahia. Acabou de sair na Record TV. Primeiro caso na Bahia. Com isso, salta para 9 o número de casos do Covid 2019 aqui no Brasil. E quem tem viagem marcada, hein? Quem vai viajar para determinados destinos nas próximas semanas enfrenta uma dúvida. É seguro viajar em meio a tantos casos de coronavírus aí para fora? A doença atingiu com mais força a Europa desde a semana passada. A Ásia também está por ali. Mas em relação à Europa, a Itália já é o terceiro país com mais casos da Covid-19, que é o coronavírus o novo. Registrou 17 mortes. Há também casos em outros destinos populares entre brasileiros, como o Reino Unido, França, Alemanha, Estados Unidos, Coreia do Sul. Ainda há pouco, como eu falei, lá na Record TV, deu uma informação que Bahia, aqui no Brasil, registrou um caso, saltando para 9 agora aqui no Brasil. A gente conversa com relação a esse assunto com a especialista em defesa do consumidor, que é a Roseli Fernandes, que já está conosco aqui. Bom dia, Roseli Fernandes. Bom dia, Patrick. Para a gente entender como ficam os direitos das pessoas que viajam nos aeroportos, utilizam os aeroportos, os voos também, e principalmente ela nos fala sobre esses alertas. E a pergunta inicial que eu faço à senhora, quais são os principais alertas, hein? Pois é, Patrick. Nós estamos considerando a questão do Código de Defesa do Consumidor ser um código de ordem pública e de interesse social, considerando as recomendações da Organização Mundial de Saúde com relação às áreas que estão sendo focos do Covid, do coronavírus. Nós temos alguns alertas e preocupações. E como a gente sempre busca a questão do equilíbrio entre consumidor e fornecedor, então a gente precisa alertar os nossos consumidores com relação a viagens que já foram pagas, com relação a pacotes, mais precisamente a pacotes turísticos para fora, para a Europa, onde o foco está se disseminando, e muito rapidamente, com uma celeridade muito grande, e tendo em vista também toda uma comoção global com relação a esse vírus. Então, as pessoas que possuem, que pagaram ou estão em pagamento com relação a pacotes turísticos, com relação a companhias aéreas, tendo em vista todas essas considerações, devem sim formalizar aquela agência de viagens, aquela companhia de viagens, o cancelamento com a respectiva devolução do valor, ou então a remarcação por uma data futura, não é? Até que se estabeleça aí já uma redução dos níveis de contágio. Muitas empresas aéreas já estão fazendo isso. Já. Mas, infelizmente, Patrick, ainda tem uma empresa aérea que ainda está sendo, que está sendo resistente à questão. Estão cancelando para voos futuros, mas a opção do consumidor, no caso da devolução, isso está sendo muito questionado aqui ainda. No Brasil? Aqui no Brasil. É uma empresa de fora, que faz linhas para a Europa. Então, assim, precisa intervir junto ao judiciário ou então aos órgãos de defesa do consumidor para que o consumidor tenha o seu direito. Ora, por ser cidades com contágio que já existem até determinações políticas governamentais com relação à questão de não entrada de pessoas e não saída de pessoas, então, e de acordo com as autoridades públicas, então nós não podemos só apenas fazer a informação, as orientações com relação à parte sanitária, mas também com aquelas pessoas que compraram passagens, adquiriram pacotes de viagens e que agora estão impossibilitados de viajar, tendo em vista a comoção global. Se a companhia aérea decidir remarcar ou até cancelar voos e o cidadão já comprou a passagem, está compreendendo bem isso daí. Quais são os direitos que ele tem? Pois aí vem as alternativas e no caso seria a devolução do valor,
não é? Ou muitos consumidores, muitas das vezes eles preferem até remarcar para uma data futura. Então, aí no caso das companhias aéreas, o bilhete aéreo é até de 1 ano, então você pode remarcar, e aí que está, é onde entra. Você não precisa, de acordo com isso, e de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, você não precisa estar pagando uma multa para remarcação. Então, tendo em vista um fator alheio preponderante, que é com relação que não foi criado pelo consumidor. Né? Exatamente. Então, aí as companhias aéreas já começaram a fazer isso, e aquela companhia aérea ou aquela agência de viagem que está relutando em devolver o dinheiro ou então em cancelar de acordo com a data estipulada pelo consumidor, aí sim ele deve procurar imediatamente o judiciário ou os órgãos de defesa do consumidor. E pode demorar a partir do momento do acionamento pela cliente no Poder Judiciário? Pois é, o que a gente prega muito é a conciliação. O novo Código de Processo Civil, ele traz, inclusive no judiciário, a conciliação. Mas, infelizmente, Patrick, nós não podemos tapar o sol com a peneira. O judiciário está abarrotado de processos. Então, cabe, sim, o equilíbrio e não precisa o consumidor chegar a tanto. Então, cabe aí o bom senso, cabe aí o compromisso com a coletividade das empresas aéreas e das empresas que vendem pacotes turísticos. A senhora viaja bastante, a senhora recebe muitos convites para dar palestras Brasil afora. Acabei de receber um agora. Que coisa boa, para ser consultora do Sebrae. Olha que coisa boa, muito Patrick. Legal, então, bacana. É aquela velha máxima, né? A pessoa que chega é a pessoa que fica e só começa quando tem que começar. Exatamente. Parabéns, hein? Que coisa boa. Parabéns. Fico muito feliz. Se agradeço o Sebrae aí. Já tinha 3 mulheres no comando, que foi dito, vai ter agora uma outra grande mulher que também. Que coisa boa. Muito feliz, muito Parabéns contente. mesmo. E os avisos nos aeroportos? Era aí que eu queria chegar quando disse que a senhora viaja bastante a convite, muitas das vezes, acho que a maioria das vezes a convite para palestrar, enfim, pelo seu conhecimento. A senhora tem notado que os aeroportos têm dado alertas suficientes, inclusive sonoros? Ainda não. Ainda não. Eu espero que comecem já a praticar as informações devidas, porque o Código traz a questão da informação e a Política Nacional de Relação de Consumo, em tempos de coronavírus, é justamente isso que a gente está querendo, por parte dos órgãos de defesa do consumidor, por parte das entidades, IDEC, OAB Federal, OAB aqui do Estado. Então, é isso que a gente espera, que os aeroportos comecem a divulgar ao máximo esses cuidados, não somente da parte sanitarista, mas também com relação de consumo na questão de aquisição de pacotes e compras de passagens. Dependendo do trajeto, passageiras ficam ali confinados dentro de uma aeronave por horas, dependendo do trajeto. Exatamente. A quem cabe a distribuição de máscaras, se o cidadão pedir, a cidadã quiser? É a empresa aérea? A companhia aérea. Então, ela tem que também ela tem que dispor de materiais para segurança. O código, ele é muito criterioso quando ele estabelece a questão dos direitos da vida, saúde e segurança do consumidor. Então, o fornecedor ele já tem que dispor, ele não pode colocar o passageiro dele, que escolheu aquela companhia, que pagou, em risco. Ele pode dizer também, olha, mas não está escrito aqui abertamente que tem que ser máscara, mas a saúde está escrito. Mas a saúde está escrita e as recomendações, tanto da Organização Mundial de Saúde, quanto das autoridades públicas sanitaristas, inclusive também da questão do próprio Ministério da Saúde daqui, recomenda. Então, nada mais justo e mais consensual do que a companhia aérea começar a distribuir as máscaras. Mesmo porque, Patrick, nós aqui da região norte, a malha viária é terrível. Nós temos, em vez de a gente, muitas das vezes, pegar um voo direto aqui, vamos supor, para Boa Vista, você tem que passar primeiro para Brasília para depois subir de novo. Então, o tempo de voo dentro de avião e dentro dos aeroportos é muito grande. Bem, quando a gente entra numa aeronave, subentende que já está tudo limpinho, poltronas, o que foi deixado por outros passageiros já foi retirado. Mas a gente não tem essa certeza, porque a gente pega naquele braço da poltrona para levantar, para sentar, Exatamente. A gente encosta ali a mão também naquela de se alimentar, também por lá.
A quem cabe essa limpeza? A empresa aérea que cabe? Pois é, aí é a parte Poltronas, aeroportuária, não é? Aí já é Infraero e claro que juntamente com as pessoas das companhias. Mas isso já é a questão da infraestrutura aeroportuária, a questão em solo, já de higienização de cada aeronave que ali pousa. O avião pousou, saem os passageiros, o pessoal que a tripulação fica, às vezes sai, ou então segue viagem, ficam, mas a questão da aeroportuária, de higienização, a infraestrutura no caso da Infraero. Eu tenho dúvidas sobre essa higienização, desde a poltrona até banheiro, se está sendo. E a gente percebe, né? A gente que viaja, a gente verifica, por exemplo, se você faz uma escala ou se você faz uma conexão, a gente percebe, no caso de uma escala. Então, assim, o avião pousa. E muitas das vezes, quando vê a higienização somente no tapete principal, não é? Na via principal e nos atoaletes. E quando é conexão, nem tem. E quando é conexão, nem tem. Sai uma parte. Exatamente. E entra outra. E entra outra. E aí que tá. E aí que mora o perigo por causa do contágio. Muito interessante isso, Infraero. É bom dar uma nota aí pra gente, produção verificar isso também junto à Infraero, porque as pessoas estão pegando ali, ninguém sabe. E é de suma importância. Bahia já deu outro caso exatamente. agora. E nós que somos nós que somos estados que recebem muito, mas muito turistas, no caso Salvador, Pernambuco, Manaus, recebe muitos turistas, não é? Então, muitos gringos, como falam. Então, o foco está para lá. Então, não deixa da gente tenha um alerta primordial nesse sentido. Especialista em defesa e em direitos do consumidor, da consumidora, Roseli Fernandes. Muito obrigado por sua participação aqui, sua vinda aqui com a gente. Mais uma vez, parabéns por ser convidada para ser consultora, né, do Sebrae Amazonas. Exatamente. Eu estava conversando, eu estava aguardando, e aí o Ximenes e a consultora técnica, a Âmina estava falando, mas, meu Deus do céu, você tem que aparecer, a gente está precisando de uma consultora em relações de consumo. Eu falei, opa, estou aqui, estou na área. Muito legal. E aí a gente vai conversar sobre isso. Que bom, muito bom. Das próximas vezes, quem sabe a gente já está apresentando aqui, não só como especialista, mas consultora do Sebrae. Se Deus quiser e Obrigado. Ele há de querer. Eu que agradeço a todos, um ótimo final de semana, e a cada mulher aquele beijo, sinta-se beijado, aquele beijo especial no coração. É isso aí.